Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos timers do MSP430. Na última videoaula fizemos uma pequena introdução a um timer hipotético. Vamos agora começar a olhar com um pouco de calma e cuidado o que o MSP430 nos oferece como timers. Então vamos mudar aqui para o PowerPoint. Então esse é o tema 9, assunto 2. Contadores e temporizadores. Vamos lá. O MSP430 tem vários timers disponíveis. Tem um Basic Timer, que basicamente é usado para LCD, pode ser usado um pouquinho como temporizador. Tem o relógio permanente, o Real Time. Tem o Timer A, Timer B. O Timer A e B serão os assuntos do nosso curso. E temos também um Watchdog Timer, né? Cão de guarda, que a gente sempre põe ele para dormir no início do programa, né? Fazíamos isso em Assembly e agora estamos fazendo em C também. Então, nós vamos focar no Timer A e Timer B. Muito bem, os timers são acionados por relógios. Nós temos três grandes relógios nessa arquitetura MSP430. O relógio auxiliar, o mestre e o subsistema. Subsistema mestre, né? Eles são originários de 5 fontes diferentes. Não vou entrar em grandes detalhes, lá para o final do curso a gente vai fazer uma abordagem sobre essa UCS. Então não interessa muito essas fontes, mas é possível você selecionar esses relógios de qualquer uma dessas fontes. No seu padrão, a placa Launchpad que nós estamos usando tem essa configuração. O A-Clock é 32.768 Hz, ou seja, 2 elevado a 15 Hz. O M-Clock é 2 elevado a 20 Hz, aproximadamente 1 MB, um pouquinho mais. O SM-Clock também 20 MB. Esse aqui é um relógio auxiliar. O M-Clock é o clock da CPU. Nossa CPU então trabalha com um relógio aproximadamente de 1 MHz. O SM-Clock é um outro relógio que está disponível para a gente. Nós vamos sempre lidar com a clock ou SM-Clock. Muito bem, aqui temos a figura da utilização desses relógios, né? Veja que o A-Clock e o SM-Clock é distribuído por todo mundo. E o M-Clock, apenas umas poucas unidades recebem o M-Clock. Perfeito? Aqui o Watchdog Timer, Timer, Real Time Clock, porta serial, LCD, etc. Então a Clock e a SM-Clock serão nossas ferramentas de trabalho. Aqui nós já vimos essa figura, eu peguei do manual do MSP430, é o diagrama de bloco deles, né? Dele. E em verde eu tenho marcado aqui o que nós vamos estudar. Temos o timer A0, o timer A1, o timer A2, o timer B0. Além disso, marquei os dois outros timers, o RTC, nós não vamos abordá-lo nesse curso, também o Watchdog Timer. Então, timer A0, A1, A2 e B0. 5cc são 5 unidades de captura e compara. 3 unidades, 7 unidades. Vamos ver isso com calma. Então, vamos lá. Então, no MSP430, a versão 5529, temos vários temporizadores disponíveis. Temos o Timer A e tem 3 instâncias do Timer A. As instâncias são numeradas como com números. Então, o Timer A é um tipo de timer e temos a instância 0, 1 e 2. E cada instância tem um número diferente de comparadores. O Timer B, se a Timer B ele é diferente do Timer A, a diferença não é muito grande não. E nessa arquitetura 5529 temos apenas uma única instância, que é o Timer B0, TB0. Instância 0, então, com 7 comparadores. Temos uma instância do relógio de tempo real e uma instância do Watchdog Timer. A nomenclatura. É muito importante a gente pegar logo essa nomenclatura, porque ela vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, eu vou usar como grosso exemplo aqui o Timer A. TAX significa instância X do Timer A. X vale quanto? 0, 1, 2, 3, etc. Pode ir qualquer número, né? No caso 5529 temos TA0, TA1 e TA2 apenas. Depois nós temos as instâncias de captura e compara, são os CCRs, onde N numera essas instâncias de captura e compara. N também pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai adiante. Então vamos a uma figurinha. Então temos um contador, que é esse contador aqui, tá? TA0, TA1, TA2, e cada contador tem uma certa quantidade de unidades de captura e compara.
Prontinho, estão todas aí. No caso desse contador aí, temos 5 unidades de captura e compara, numeradas 0, 1, 2, 3 e 4. Então temos a instância, pode ser até aqui, pode ser o TA0, TA1, TA2, e depois as instâncias da captura e compara. Martelando um pouquinho mais sobre a nomenclatura. Então, no caso do 5529, temos TA0, TA1, TA2 e TB0. 3 instâncias do timer A e uma única instância do timer B. Então, isso aqui é instância 0 do timer A, instância 1 do timer A, instância 2 do timer A, instância 0 do timer B. Muito bem. Na instância A, eu falei errado, na instância 0 do timer A, quem conta aquele registrador de 16 bits que conta chama-se TA0R. Gravem esse nome, TA0R. É o contador da instância 0 do timer A. E quem seria o contador da instância 1 do timer A? TA1R. E o contador da instância 2 do timer A? TA2R. E agora uma pergunta valendo um prêmio na Mega Sena. Quem é o contador da instância 0 do timer B? É o TB0R. Isso, quem acertou pode ir lá na Caixa Econômica e reclamar seu prêmio. Pode usar meu nome. Ok? Então temos os contadores. Então que fique bem gravado. TA0R, TA1R, etc. são os contadores. Do timer A, quem conta é o TA0R. Do timer A1, quem conta é o TA1R. Do TB0, quem conta é o TB0R. Então esse é o nome do contador. Aquele que vai de 0 até 65.535. Muito bem. No timer A0, nós temos, além do contador, instâncias de comparação. Então temos o comparador 0, 1, 2, 3 e 4. E o timer A1? Temos 3 instâncias, né? Isso, 3 instâncias, 0, 1 e 2. E do timer A2? 3 instâncias, 0, 1 e 2. E do timer B? Estão lembrados que eram 7? Então vamos lá, 7. Estão montando a figurinha na cabeça? Então temos quem conta e várias unidades de captura e compara. Igualzinho o que nós comentamos, o papel delas é exatamente o mesmo que foi comentado na videoaula passada. Alguma coisa acontece quando o contador fica igual a uma dessas unidades de comparação, ou pode até zerar, né? Só zero são os únicos que se podem zerar. Mas continuando. Modos de operação, modos do timer contar. Eu vou dar como exemplo agora só o timer A para facilitar a nomenclatura. No final das videoaulas eu falarei do timer B. O modo 0 é o modo parado. Para que serve? Serve para deixar o timer parado. Então temos aí, isso acho que ilustra bem a figura do timer parado. E o modo 1? Modo 1, ele sai contando desde 0 até um determinado valor. Qual é o valor? O CCR0. Repare então que o CCR0 vai meditar o limite da contagem, vai meditar a excursão do contador. Então ele sai de 0, vai contando, ficou igual a CCR0, ativa essa flag CCIFG e volta a 0. Quando ele volta a 0, o TA e IFG vai para 1. Aí ele conta, ficou igual a CCR0, volta a 0. Quando fica igual a CCR0, ativa o CCIFG, quando volta a 0, ativa o TA e IFG, e assim vai. Então, lembrados, usamos esses mesmos nomes, né? O CCIFG está num registrador chamado TA01 ou 2 CCTL. O TAIFG está no outro registrador também chamado TA01 ou 2 CTL, perfeito? Então, se aqui ele está contando até o valor de CCR0, tem CCR0 mais uma contagem, porque o 0 também é contado. Então, daqui é importante que quem dita o limite da contagem é o CCR0. Cada vez que fica igual a CCR0, esse CCFG vai para 1. Cada vez que volta a 0, esse TA e IFG vai para 1. Essas flags podem provocar interrupção. Todas que terminam com IFG podem provocar interrupção. Modo 2. Modo 2 chamado modo de contínuo. Ele sai de 0, vai até o máximo dele, que em 16 bits é FFFF e volta a 0. FFFF volta a 0 e assim vai. Quando ele volta a 0, ele ativa o TA e IFG. Estão vendo que o TA e IFG sempre indica quando é que o timer voltou a 0. Modo 2, então, muito elementar. Então, a excursão máxima é fixada pelo valor de 16 bits. E, por último, o modo 3, que a gente chama de modo sobe e desce. Sobe e desce nunca aparece, né? Tem esse ditado. Muito bem.
ele sai contando do zero, vai contando até atingir o valor do CCR0. Aí então ele muda o sentido da contagem. Essa aqui era ascendente, passou a ser descendente. Chegou a zero, ascendente, descendente. Gira aí uma onda triangular, né? Cada vez que ele fica igual ao CCR0, ele ativa CCIFG. Cada vez que ele volta a zero, ativa o TAIFG, igualzinho o combinado no passado, né? Vocês vão me perguntar, por que esse modo esquisito de contagem? Isso aqui é muito usado para gerar PWM quando você muda muito o ciclo de carga, então quebra bastante galho quando acionamos motores, alguma coisa bem rápido, através da unidade de saída, perfeito? Então, 4 modos. O modo 0 parado, o modo 1, quem dita o limite é o CCR0, o modo 2, o limite é o FFFF, e o modo 3 é o sobe e desce, e quem dita o limite é o CCR0. Vão montando na cabeça o esqueminha do timer, tá? Como parar o timer? Bom, uma maneira muito simples é ir para o modo 0. Pô, no modo 0 ele está parado. Se você tiver nos modos 1 ou 3, você pode zerar o CCR0, aí ele fica parado. Muitas vezes é comum, já vi muita gente fazer isso, coloca o timer no modo 1 ou modo 3 e esquece de atualizar o CCR0. Ele está em 0 após o reset e o timer nunca conta, nunca faz nada e o pobre programador fica arrancando os cabelos, perfeito? Mais uma transparênciazinha, essa aqui é um pouquinho pesada, muitos conceitos, né? Eles vão ficar mais claros quando nós começarmos a fazer os primeiros programas de exemplo, ok? Vamos lá, seleção do relógio do timer. Continuo usando como exemplo o timer A, instância 0, 1 ou 2, como vocês quiserem. Então, temos aqui o contador do timer A, estão vendo? Ó? Esse aqui é o contador do timer A. E aqui está o clock dele. Esse clock vem da onde? Olhando aqui na esquerda, pode ser o A-clock, opa, já conhecemos, o SM-clock já conhecemos, tem o THX-CTL, quem será que é? É um pino da CPU. Então eu posso, através de um pino da CPU, fornecer um relógio que eu quero que seja o clock do meu contador temporizador. Se for o timer A0, eu pino P10, se for o timer A1, P16, etc. Está lá no manual. E o in-clock, no nosso caso, para 5529, não está ligado a lugar algum. Então ele não existe. Então, usando os 2 bits do Tacel, agora aqui vamos indicar uma coisa que será usada até o final do curso. Toda vez que encontrarem um diagrama em blocos desses aqui, os retângulos de canto arredondado verde são coisas que o programador pode configurar. Então tudo que está em verde aqui com retângulos de canto arredondado são coisas que o programador programa, configura, altera como ele quiser. Então ele programa no Tacel quem vai ser o relógio, usualmente a clock ou o semiclock. Aqui ele pode no ID fazer um divisor. Eu dividi por 1, quer dizer, não divide por nada, né? Por 2, por 4 ou por 8. Além disso, tem esse IDEX, que é uma extensão. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente onde ele está. Você ainda tem mais 8 opções de divisão. Então dá para dividir até 64 um desses relógios aqui. Então ele vira o relógio do contador. Esse contador vai contar de acordo com o modo que foi programado. O programador programa o modo usando 2 bits do EMC. Então o modo controla como é que o contador conta, inclusive sabe quando é que ele fica igual ao comparador zero, porque o comparador zero é o que faz ele voltar para zero. Cada vez que ele volta a zero, ele ativa o TAIFG. Esse aqui que é o Ripple Carry Out, saída de Ripple, saída de carry dele. Ok? Então esse aqui é o TAIFG. E temos aqui 16 bits que representam o valor desse contador. E o usuário ainda pode apagar todo o timer e os divisores usando o TA Clear. Ele põe ele em 1, o Clear volta a 0 automaticamente. Então pôs em 1, 0 essa aqui, 0 por acaso o estado intermediário que esse divisor estivesse, esse daqui também. Pegaram bem? Pediria que depois vocês voltassem, parassem aqui um pouquinho, olhassem com um pouquinho de calma esse slide. Bom, continuando. Só marcar que não está disponível aqui. E estamos quase encerrando, tá? Sei que é um pouquinho chato. Vou olhar com vocês apenas o registrador de controle do timer. Então o timer A tem um registrador de controle que é o TACTL. O TA0 tem o TA0CTL. O TA1 tem o TA1CTL, assim vai. Muito bem. Então nós temos aqui que nós temos interessante. Olha o Tacel aqui, onde eu seleciono quem é o clock. Olha o divisor aqui, ó.
Olha o modo. Olha o clear. Olha o TAIFG para eu consultar. E por aqui eu posso habilitar ou não a interrupção. Então não tem muita coisa no controle, né? Pouca coisa. Então eu, programador, venho aqui e configuro isso como eu quero. O TI-DEX, aquele divisor por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que não está aqui, né? Bom, puxei aqui o nosso contador. E alguns comentáriozinhos. Então, o contador é incrementado ou decrementado a cada flanco de subida do clock, de acordo com o modo programado. Ele pode ser lido ou escrito pelo programa a qualquer momento. Ele pode gerar uma interrupção por ocasião do overflow. E ele pode ser zerado com o bit TA clear, ok? Bom, mais ou menos comentamos isso daí. 3 formas de se usar um timer. Comentamos isso na videoaula anterior, né? Comparar. O que é comparar? Alguma coisa acontece quando o contador fica igual a um determinado comparador. Então, com o contador o TAX ficou igual ao comparador N. Alguma coisa vai acontecer. Normalmente seta uma flag e acabou. Ou essa flag provoca uma interrupção e acabou. PWM. No PWM eu vou gerar uma saída num determinado pin da CPU. E essa saída vai mudar quando o contador volta a zero ou quando o contador fica igual a um registrador de comparação. E captura. Quando surge o evento e captura, o valor do contador é copiado no registrador de compara e captura, no CCR. Ok? Então são essas 3 formas de usar o timer. Nós vamos, ao longo das próximas videoaulas, olhar essas formas de uso do timer. Vamos começar com comparação na próxima videoaula, provavelmente. Perfeito? Então, com isso, chegamos ao assunto 2 e terminamos a nossa videoaula. Volto aqui a minha câmera para agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.